mais que tudo. Como filhos, nós te rendemos louvor. Mais do que tudo, Tu és a nossa prioridade, Pai. Seja adorado nessa noite, seja engrandecido nessa noite. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Deus, para sempre e sempre. Aqueles que estão comigo, aplauda o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Aleluia! No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em Seu amor. Cante! Não há nada, aleluia! Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Não existe nada melhor. Nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo
Senhor está na casa, meu irmão. Aplauda mais forte Ele aí. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se possível, levante suas mãos para adorar aquele que é digno. Quem somos nós perante a sua presença, Jesus? Quem somos nós perante a sua grandeza, Deus? Tu és o nosso amado, Pai amado. Tua presença é tudo para nós. A tua presença é tudo, 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 tudo. Oh, Espírito Santo de Deus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu
Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Oh, aleluia! Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Se eu não tenho Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome. Os tronos e domínios, e os anjos clamam. Diga. Toda a criação exaltado, santo para sempre. A de alfa canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre ser. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que a presença do Senhor Jesus já está presente aqui? Que alegria saber que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Que alegria saber que enquanto você está aqui, Ele está cuidando de tudo para você. Que alegria saber que enquanto você está aqui, o Senhor já resolveu tudo. Então, ei, despreocupa, porque o Senhor tem algo preparado para você. Ele já preparou o caminho. Ele já preparou o caminho. Escuta. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Será que você pode dizer? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.
perdendo tudo por amor e com alegria. Dono do, diga ele, é ele, diga ele, ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, diga, estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Então diga, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Pega a tua mão e diga, e eu caminho de que ele virá, de que ele virá, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias é ele, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Pega suas mãos o mais alto e declare de coração, e ele virá, soberano em poder, ele virá, aleluia, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos. Pega a sua voz o mais alto e diga a ele, diga, é ele, por ele que eu estou perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo, diga mais uma vez, ele virá, ele virá, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Que você queira gastar todos os dias a sua vida diante da presença do Pai. Que você não venha ter reservas. Que você possa entregar a sua melhor adoração. Que você possa entregar o seu melhor louvor. Que você possa entregar a sua melhor entrega diante da presença dEle. Não se limite em adorar. Não se limite em se render. Pois Ele está aqui. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Aleluia, boa noite. Vamos continuar aplaudindo ao Senhor nessa noite, levantando um clamor. Gratidão por você estar aqui numa quarta-feira à noite, podendo ter saúde para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para começar dando start assim na sua madrugada, né? Que já a gente já entra na madrugada louvando e engrandecendo o nome do Senhor pelo dia de hoje. Chegamos até o meio da semana, amém? Sobrevivemos até aqui, que alegria! É muito bom estar vivo, é muito bom estar de pé, é muito bom você poder escolher que numa quarta-noite você pode vir para a igreja do Senhor, amém? Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês a palavra, que alegria, gente. Essa semana meu pai aproveitou para me colocar aqui para falar com vocês, só que graças ao Senhor, eu amo estar aqui, mas graças ao Senhor, próximo domingo, nossos pastores já vão estar de volta na casa. Eles estavam em missão, né? Missão pastoral. Eles estavam na convenção, como vocês sabem, em viagem, representando a nossa igreja. E para mim é uma honra poder estar aqui mais um dia, compartilhando com vocês da palavra do Senhor, gente. E quero pedir para que vocês possam se assentar agora, possam se acomodar. Hoje eu quero trazer uma palavra aos nossos corações, uma palavra de vida, uma palavra de transformação. No domingo eu falei muito sobre transformação. O meu tema principal, quando eu trouxe a palavra para quem não estava aqui, foi sobre transformação. Só que hoje a gente não vai entrar no mesmo tema exatamente de domingo, gente. Apesar de que quando eu estou estudando a palavra com o Senhor ali, eu fico muito monotemática, porque o Senhor... é muito louco isso, assim, não sei se acontece com vocês, mas quando eu pego para estudar um tema com o Senhor, né? Cada momento da vida a gente vai estudando temas diferentes, mas eu pego um tema e cada dia é a mesma palavra, ou então o mesmo versículo, ou a mesma história da Bíblia, o mesmo tema, só que cada dia é uma revelação diferente, aí parece que você nunca vai sair daquilo, e aí você começa a perguntar, Senhor, mas por que o Senhor está me falando tanta coisa sobre o mesmo assunto? Aí acontece uma situação na sua vida que você entende porque que você entendeu todos os aspectos daquele assunto, aí você fala, entendi, o Senhor estava me preparando, amém. Então, às vezes assim, né, eu estou pregando domingo, aí passou 2, 3 dias, já estou pregando de novo. Então, com certeza, eu vou estar um pouquinho monotemática, mais calma. Que eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero lembrar da palavra de domingo. Esquece a palavra de domingo, porque eu quero trazer o que o Senhor quer trazer para a igreja. A gente começa a ficar já inseguro. E aí o Senhor fala, é assim que eu gosto. Quando você fica bem insegurinha mesmo, porque eu consigo te usar da maneira que eu quero. Então, gente, eu vou continuar nesse tema da nossa transformação como cristãos, nessa jornada, na caminhada com Cristo. Porém, hoje o que eu quero trazer para vocês é um pouquinho... A gente vai se basear em uma história específica da Bíblia, em uma pessoa que eu gosto muito da Bíblia. Mas se eu pudesse dar um tema para a minha mensagem de hoje, é informação versus revelação. Bem, a gente está vivendo, né? Eu acho que na maior era de informação da história, né, da humanidade, a gente consegue ter acesso à informação de qualquer lugar. A gente só tem um celular ou então um Wi-Fi, uma internet, e você consegue ter acesso a coisas que antigamente levavam anos para as pessoas descobrirem. A gente consegue ter, com muita rapidez, acesso à informação. E eu acho isso sensacional. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de ser muito antenada, sempre gostei de estar ligada em tudo, eu sempre gostei de buscar muita informação. Então, para mim, é bem legal isso, a gente conseguir literalmente aprender uma coisa que talvez um médico há, 40 anos atrás conseguisse aprender estudando, né, sobre medicina. E, obviamente, gente, não estou falando aqui que a gente abre o Google e já vira médico, não é isso? Mas coisinhas assim sobre medicina, por exemplo, que às vezes você tem uma dúvida. Há 60 anos atrás, 40 anos atrás, você tinha que ir até um médico para perguntar. Hoje você consegue perguntar no Google, mas, por favor, gente, não façam como eu, se diagnosticar com o Google, que a gente olha para o Google, estou com uma dor na perna, vai morrer.
daqui a 5 dias. O Google, ele é meio assim, né? Ele dá uns medo assim na gente. Então, por favor, não se diagnostiquem com Google nem com ChatGPT, porque às vezes dá essa vontade de fazer isso. Então, os médicos estão aí, graças a Deus. Porém, a informação, ela está muito fácil. E como eu acabei de trazer esse exemplo para vocês, que a gente consegue se diagnosticar com tanta rapidez até, né? Por conta da informação que a gente tem, a gente consegue entender que a informação ela pode ser uma ferramenta muito boa, porém, se não for usada da melhor maneira, ela pode ser uma ferramenta muito ruim. Porque, às vezes, a gente pode ter a melhor ferramenta nas nossas mãos, mas a gente não entender para o que aquela ferramenta foi feita, ou a causa para a qual eu posso usar aquela ferramenta, ela não vai servir de nada. Pode ser a melhor ferramenta do mundo, mas se ela não agregar a uma causa, se ela não tiver um porquê e você não saber do porquê daquela ferramenta, ela só vai ser algo na sua mão que pode te atrapalhar, pode ser uma pedra de tropeço, pode até nem te atrapalhar, mas você nunca vai sair do lugar com aquela ferramenta, porque você não sabe para que ela serve. Então, não adianta nada a gente ter a ferramenta da informação e a gente não saber utilizar, entender para que nós temos informação. Como eu falei aqui, não é para a gente sair igual louco agora, não. Então, eu vou ser médico, porque se eu botar no ChatGPT para ele me botar toda uma apostila aqui de medicina, eu posso ser médico, porque eu tenho informação na minha mão. Não é para isso. Então, a gente tem que tomar cuidado. E um outro cuidado também que a gente tem que ter é que tudo que é demais, quando a gente tenta abraçar o mundo, né, a gente acaba se perdendo. Como a gente tem esse acesso muito rápido à informação, às vezes eu paro e penso assim, meu Deus, eu queria falar de tanta coisa, eu queria pesquisar tanta coisa, eu queria ser tanta coisa. E aí eu começo a me sentir desanimada, porque é muita coisa ao mesmo tempo que eu quero ser, que eu quero fazer, que eu quero procurar. E é como se fosse assim, um prato onde você coloca todas as suas comidas prediletas. Pensa aí, eu gosto de Nutella, eu gosto de camarão, aí um pouquinho de açaí, um pouco de farofa, arroz e feijão. Eu também gosto muito de morango, gosto de macarrão. Imagina eu colocar tudo isso num prato. São coisas maravilhosas que eu gosto. E aí eu como tudo de uma vez, porque eu estou com fome, eu preciso saciar essa fome, e eu preciso colocar tudo para dentro. Isso não vai me sustentar, isso não vai me alimentar, eu não vou sair dali satisfeita, né, com uma ótima refeição que agora vai me deixar forte, firme e forte para seguir em frente. Não, isso vai virar um reboliço dentro de mim, isso vai me fazer mal, vai me gerar até uma certa overdose ali de energia que não era para estar no meu corpo, porque eu misturei muitas coisas juntas. E, às vezes, a gente está vivendo essa overdose, não sei se eu poderia usar esse termo que é pesado, mas de informação. Parece que a gente está colocando muitas informações dentro da nossa caixola e a gente não consegue se aprofundar em nada. A gente fica superficial em tudo, porque é muita informação, é muita coisa que a gente quer saber, é muita coisa que a gente está buscando e não consegue se aprofundar em mais nada. E é aí que a informação se torna uma ferramenta que ela é inútil, porque ela começa a nos limitar ao invés de nos aprofundar. Ao invés de a gente ter foco em uma coisa, ao invés de a gente pegar algo e falar assim, meu Deus, eu tenho essa ferramenta maravilhosa, eu tenho esse acesso a descobrir coisas, ao conhecimento. Só que para eu não me sentir que eu estou para trás, para eu não me sentir, né, que eu estou desqualificado em certas áreas, eu vou pegando informação de tudo, porque todos os assuntos eu quero ter uma opinião, eu quero saber como agir, eu quero saber o que falar, e aí eu vou pegando muita informação, uma confusão, e cria uma confusão mental em mim, eu não me aprofundo em nada. E acaba que a gente sabe de tudo e de nada ao mesmo tempo. Então, assim, é muito complicado a gente não entender qual é a ferramenta que o Senhor está nos entregando. E para a nossa geração, eu sinto que esse acesso à informação rápida é uma ferramenta muito poderosa, que pode se tornar uma ferramenta maravilhosa nas nossas mãos, só que a gente precisa saber utilizar. Então, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, não adianta saber muito e não dar tempo para aquilo ser digerido dentro de nós.
Então não adianta você se alimentar muito de uma coisa e você não dá tempo para aquilo digerir dentro de você. Você precisa deixar que aquela informação tenha um efeito, cause alguma coisa dentro de você. Não adianta nada você receber uma informação maravilhosa, aí você leu aqui, acabou de ler um artigo, ouviu um vídeo explicando sobre uma coisa maravilhosa no meio, né, no mundo, e aí uma informação que, nossa, meu Deus, isso daqui mudou a minha mente, um vídeo de neurociência explicando. Aí você já passou o vídeo, agora já está uma informação sobre animais, sobre como cuidar do seu pet. Aí você, meu Deus, eu preciso muito guardar isso. É verdade, nossa, meu cachorro estava passando mal. Pô, nossa, muito legal isso daqui, interessante. Aí você passa. Agora está falando uma coisa, uma parte bíblica ali que é muito profunda e algo que você nunca viu, é uma mensagem que está falando ao seu coração. Meu Deus, eu preciso colocar isso em prática. Aí passa. Em nenhum desses vídeos, em nenhum desses acessos à informação que a gente teve, a gente parou para digerir e entender o que estava sendo falado para a gente. Então tem que tomar muito cuidado, a gente precisa nos dar esse tempo para digerir o que nós estamos aprendendo. Enfim, conhecer sobre tudo não significa ter maturidade e nem profundidade sobre tudo. Então não adianta você querer saber sobre tudo se você não cultivar uma profundidade que, consequentemente, vai vir uma maturidade em cima daquilo. E agora, levando para a Bíblia, como eu falei para vocês, eu quero trazer aqui um exemplo de alguém que, enquanto eu estava estudando sobre isso, para mim foi o melhor exemplo, que é Paulo. Eu amo a história de Paulo, porque a gente consegue se identificar, eu, pelo menos, consigo me identificar muito com Paulo, né? E Paulo, eu creio que Deus permitiu que Paulo fosse um molde maravilhoso para nós cristãos. Porque eu listei aqui algumas maneiras de como a gente pode se identificar com Paulo. Vamos lá. Perfeitamente. Paulo não andou com Jesus fisicamente, igual a gente. Ele não foi um dos discípulos dos 12 que andou e viu os milagres. Só que quando a gente lê as cartas dele, né, a gente fica, meu Deus, esse homem tinha uma fé. Olha o jeito que ele agia. Olha o ministério que ele construiu. E ele não andou com Jesus. Ou seja, igual nós. A gente não andou com Jesus assim, em carne e osso, eu digo. Mas ele andou com Jesus aqui dentro, no coração. Igual nós. Então, às vezes, não sei vocês, mas muitas vezes na minha vida, eu já me senti desencorajada porque eu pensava, queria ter caminhado com Jesus. Minha vida teria sido tão diferente. Eu queria poder... E Jesus fala, eu posso estar em você, posso viver em você, posso tocar nos outros através de você, assim como eu fiz com Paulo. Então, ele não andou com Jesus fisicamente, mas olha tudo que ele viveu. Ele dependeu da mesma coisa que a gente depende. Totalmente, completamente da fé dele. Paulo, para ele caminhar com Jesus, ele dependeu de uma só coisa, que a gente também depende, a nossa fé. Todo o ministério de Paulo foi pautado na fé que ele cultivou, na fé que ele tinha. Então, assim, a gente consegue se identificar muito bem com Paulo, né? E uma coisa que me intriga muito é que, eu já deixei aberto aqui para vocês, se a gente abre em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11 é um versículo muito conhecido, muito, muito, muito conhecido. É o primeiro versículo, tá, gente? 1 Coríntios 11, versículo 1. Abre aí, eu quero que vocês abram, porque quem está com caneta, eu quero que vocês grifem bem esse versículo, que eu acho ele é um versículo assim, para o cristão, ele é um versículo bem clichê. Só que às vezes a gente deixa o clichê passar, e aí a gente ignora as coisas que são tão óbvias que a gente nem consegue entender o que Deus está falando ali. Mas nesse versículo, Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quem aqui já ouviu esse versículo? Quem aqui conhece esse versículo? Por favor, levanta a mão. Por favor. Praticamente a igreja inteira. Então, Paulo, ele falou assim, sejam meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Quem nunca ouviu esse versículo, ou quem nunca tinha lido esse versículo, talvez você pense a mesma coisa que eu pensei a primeira vez que eu li. Cara, esse cara se acha, né? Ele está mandando todo mundo imitar ele. E não a Jesus. Ele está falando, me imitem, porque eu imitei Deus, eu imitei Cristo tão bem que eu posso servir de molde para vocês. Só que aí,
estudando isso e tal, e ok, tá bom, né? O Paulo tinha convicção da fé dele ali. Mas estudando isso, eu vi que o Senhor, o Espírito Santo, permitiu que isso fosse colocado ali, não como uma forma de arrogância, mas como uma forma para a gente entender que Deus aprovava tanto da caminhada dele, aprovava tanto da vida desse homem, que Deus o colocou como um molde para nós. Então imagina, você ter uma vida, uma caminhada com Cristo tão incrível, que Deus te dá a moral de poder falar para os outros assim, me imita, porque eu estou imitando Deus tão bem, que se você me imitar, bora para o céu juntinho. Deus deu esse voto de confiança para ele, porque colocou ali na Bíblia. Ele falando exatamente isso, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu posso ser um molde bom para você também. Ele não está anulando Cristo, ele não está anulando, ai, para de olhar para Jesus e olha para mim, não é isso. Mas ele está falando, ei, eu posso te ajudar também nesse molde cristão, porque eu sou como vocês. Eu não vi Jesus em carne e osso, eu não andei com ele, eu não fui um dos discípulos, eu perseguia, né, cristãos, que a gente vai entrar nisso agora, mas a minha fé foi tão grandiosa, a minha transformação foi tão grandiosa, que Deus permitiu que fosse escrito na palavra dele uma fala minha, isso Paulo dizendo, uma fala minha dizendo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, assim, não sei vocês, gente, mas isso para mim é muita moral. O cara tem moral. Mas, se a gente volta lá para o começo da história de Paulo, antes dele se converter, antes dele ter essa moral toda com Cristo, a gente consegue analisar uma coisa, né? Paulo, ele sempre foi um homem muito bem informado. Então, assim, eu não sei se vocês sabem, mas Paulo perseguia os cristãos, só que ele era rabino, né? Ele fazia aulas de teologia com os melhores mestres da época. Então, Paulo, ele sabia tudo sobre as Escrituras, né? Ele era um cara que era cheio de conteúdo, de bagagem, ele tinha informação ali, ó, na ponta da língua. Paulo, ele era repleto, ele estava cheio de informação sobre tudo que era necessário, sobre tudo que ele precisava saber através das Escrituras. O cara, se ele estivesse aqui hoje, na época dele, se tivesse curso e tivesse faculdade de teologia, ele poderia dar aula assim de olho fechado, porque ele era treinado pelos melhores da época. Ele sabia de tudo. Mas tinha uma coisa que ele não tinha ainda, que fazia toda a diferença para a caminhada dele. Paulo tinha toda a informação, mas ele não tinha a revelação. Ele tinha toda a informação na mente dele. Tudo que talvez a gente procure. Muitas vezes eu procuro muito. Eu me inclino bastante, eu me apoio bastante em ter as informações certas para poder ser a cristã certa. Só que, às vezes, a gente pode se inclinar muito para ter as informações, para eu provar que eu estou no caminho certo, eu sei fazer como uma cristã, eu estou fazendo certo. E a gente deixa de lado o momento da revelação. E não adianta nada a gente ter toda a informação na cabeça, na ponta da língua, na mão, a gente ter os melhores argumentos, se a gente ainda não teve a revelação de quem Cristo é. E aqui a gente vê claramente na caminhada de Paulo, no começo, ele tinha informação, mas ele não tinha revelação. Bem, e hoje nós vamos olhar para a vida dele, porque através da vida dele, a gente pode aprender que, como a vida dele pode nos ensinar sobre ter informação, depois receber a revelação e, no fim, aprender a permanecer nessa revelação. Porque não adianta só ter informação, a gente precisa ter a revelação. Mas também não adianta receber a revelação de Deus e a gente não permanecer nela. Não adianta você receber algo de Cristo e você não permanecer naquilo que Ele te entregou. Bem, e o primeiro ponto que a gente vai falar é que informação não salva ninguém. Vamos agora para a conversão de Paulo, em Atos 9. Quem pode abrir aí comigo, por favor? Atos 9. Vamos voltar um pouquinho. O que a gente leu em Coríntios, ele já estava ali vivendo, né? Uma vida maravilhosa, um molde de Cristo.
Atos 9. Eu vou ler para vocês do 1 ao 5, tá, gente? Para vocês entenderem mais ou menos o contexto. Vamos lá. A conversão de Saulo. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Eu quero frisar aqui no versículo 5. Ele ouve ali, né, Deus falando com ele, e na hora ele fala: Quem és tu, Senhor? Eu frisei bem nessa pergunta. Quem és tu, Senhor? Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Se eu estou olhando para uma pessoa que eu conheço, tá? O pastor Enio. Agora eu entendi porque meu pai sempre te usa como exemplo. Você está sempre aqui, ó, na reta. Aí eu estou olhando para o pastor Enio. Aí eu chego para ele e falo: Quem és tu, pastor Enio? Como que a gente pergunta para alguém quem a pessoa é, já falando o nome da pessoa? Não faz muito sentido, né? Você chega para alguém e fala: Oi, pastor Enio, você é o pastor Enio? Ué, tem alguma coisa que está faltando, que eu não estou entendendo ainda. Tem alguma coisa que está faltando na minha mente, na minha revelação dos meus olhos, que eu não estou enxergando. Então, o que a gente consegue enxergar aqui? Que Saulo, né, que Paulo, inclusive, o nome dele foi mudado por conta da geografia que ele foi fazer as missões dele, gente. Paulo é um nome que, para ele conseguir falar com os gregos, né, como ele foi fazer a missão dele, não ficou só ali com os judeus, ele foi falar com os gregos também, enfim, os gentios e tal. Paulo era um nome mais comum para a região que ele foi, então por isso que depois ele é chamado de Paulo. Mas, enfim, Paulo... A gente consegue ver que, nesse momento, quando Jesus chama ele, ele não é simplesmente um ignorante. Porque ele fala: Quem és tu, Senhor? Ele vê uma luz, entendeu? Então, ele sabe que é um ser, ele sabe que é algo ali maior que está falando com ele. Só que, o que a gente consegue ver aqui? Que Paulo tinha noção de que poderia ser Deus, mas ele não tinha certeza. E quantas vezes a gente tem uma noção de que Deus pode estar falando com a gente, mas a gente não tem a certeza de que é Deus, porque nos falta intimidade. Quantas vezes a gente não age como Paulo nesse momento? É o Senhor que está falando comigo? Ué, não é o teu Deus? Como que a gente não reconhece a voz do nosso Deus? Então, muitas vezes, não é que a gente é ignorante, não é que a gente não tem a informação correta, porque Paulo tinha a informação correta, ele conhecia de tudo sobre as Escrituras, mas vocês entendem que ele ouvia falar. Ele tinha uma noção de que poderia ser Deus por conta de tudo que ele estudou, por conta das informações que ele tinha. Só que a certeza, ele não carregava essa certeza. E agora eu quero que você vire para a pessoa do seu lado, porque é uma quarta-feira à noite, eu não quero ninguém dormindo, e fala assim: Você quer ter uma noção da voz de Deus? Ou ter a certeza do timbre dela? Eu quero ter a certeza do timbre da voz de Deus, eu não quero duvidar. E Jó fala muito sobre isso, sobre os dois níveis de fé, né? O de ouvir falar e o nível do encontro, face a face, que é ali quando você realmente recebe a revelação. Então, Paulo estava no nível de ouvir falar. Ele gabaritava todas as informações sobre o que poderia ser a presença de Deus, sobre o que poderia ser a voz de Deus, sobre o que poderia ser Deus. Mas a partir do momento que ele teve um encontro e uma revelação, a partir dali ele conseguiu entender o que é realmente reconhecer o timbre da voz do Senhor. Amém? Então, obter informação, ele pode nos trazer reputação, ele pode nos trazer segurança, ele pode nos trazer status. Só que a gente pode conhecer da Bíblia completa, de capa a capa, e mesmo assim
não reconhecer o real propósito dela. Então, o que acontecia aqui com Paulo? Ele conhecia a Bíblia completa, de capa a capa, mas ele não entendia qual era o real propósito da Bíblia, porque ele perseguia os cristãos. Então, isso também pode acontecer com a gente muitas vezes. A gente pode ler a Bíblia, todo ano fazer a leitura bíblica certinha. Li a Bíblia em um ano. Uhul! Completei mais um ano lendo a Bíblia inteira em um ano. E mesmo assim, se sentir perdido no propósito, se sentir perdido em quem você é em Deus, se sentir perdido no que você precisa fazer, na sua missão. E assim, gente, eu acredito que nós não servimos a um Deus de confusão. Eu acredito que Ele é um Deus que Ele é tão bondoso, Ele é um Pai tão bondoso, que é o nosso Criador, que Ele se deleita, Ele acha graça em nos mostrar para que a gente serviu, para que a gente está aqui, para que a gente foi criado. Eu não acredito que a gente vive, que Ele é um Deus que fica fazendo joguinho, sabe? Para a gente ficar igual, ai, meu Deus, e agora, Senhor? Não. Deus, Ele quer se revelar para a gente cada dia mais e mais. Eu acredito nisso. Isso está na natureza dEle. E por que então, como cristão, muitos de nós, às vezes a gente se sente ainda tão perdido? Porque a gente tem a informação sobre quem pode ser Deus, sobre quem é Deus, a gente ouve falar, mas a gente, infelizmente, não teve um encontro revelador de quem Ele é. Porque a gente pode conhecer a Bíblia inteira, de capa a capa. A gente pode saber todos os versículos. E mesmo assim, não entender qual o propósito dela, não entender qual é o seu propósito. Porque isso só fica claro a partir da revelação, que é dada no encontro com Deus face a face. Então, a gente precisa saber a diferença entre ser um cristão convencido e um cristão convertido. Na conversão de Paulo, ficou muito claro isso para mim. Antes ele era um cristão convencido. Ele se contentava com o que ele ouvia, com o que ele sabia, com a informação que ele obtinha. E ele era como se, tipo assim, ele limitava o agir de Deus na vida dele. Porque ele se contentava em saber muito sobre Deus. E, gente, sendo muito sincera para vocês, existem ateus e outras religiões que também sabem muita coisa sobre a Bíblia. Até porque, quando eles querem muito refutar, eles vão estudar tudo aquilo e vão saber coisas que... Se vocês forem assistir debates na internet, eu já me envergonhei muito com isso, de pessoas que não acreditam em Deus e levantam pontos que eu não saberia debater. Porque a pessoa sabe de tudo. Só que a diferença é que quando a gente escolhe realmente ler, porque é importante a gente saber da palavra de Deus. Eu não estou aqui falando que a gente não tem que ler. A gente tem que ter toda a informação possível sobre quem Deus é e sobre a palavra dele. Só que a gente precisa convidar o autor para estar conosco enquanto a gente lê a palavra dele. Porque a Bíblia é justamente o único livro que você pode chamar o autor para estar do seu lado, que ele vai revelar no seu coração tudo o que ele quer te dizer. E o mais incrível, que para mim é sensacional, é que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai revelando cada coisa para cada um no momento certo que cada um precisa. Então eu posso ler isso aqui hoje e Deus me revelar algo aqui, você pode ir para sua casa e orar e Deus revelar algo completamente diferente e as coisas não vão se refutar porque a gente está no mesmo espírito, só que Deus vai te trazer um outro ponto de vista que vai mudar o que você precisa na sua vida. E aí você vai levar o que Deus te revelou para outra pessoa. E aí, através daquilo, você pode ter falado uma frase completa. A pessoa vai pegar uma palavra e Deus vai revelar no coração dela o que ela precisa para aquele momento. E assim a gente vai levando a palavra e ela vai se revelando, ela vai se revelando, ela vai se revelando. Então a informação ela é maravilhosa, gente, mas ela precisa caminhar junto com a revelação. A gente precisa estar atento para ouvir o que o autor quer falar ao nosso coração. Não simplesmente tudo que eu posso aprender, trazer para mim, para eu poder argumentar, para eu poder mostrar que eu sei. Eu preciso querer, ter interesse de saber qual foi o intuito do autor com aquela obra. Eu preciso querer ter o interesse de saber qual é a interpretação que o Senhor quer que eu tenha com a palavra dele. Porque aqui quando a gente lê que ele fala assim, Saulo, por que tu me persegues? Ué, Jesus já tinha, né, subido aos céus. Então, assim, a gente não falou ali que ele não estava caminhando na época de Jesus com os discípulos.
Então, como assim ele está perseguindo Jesus? Porque Saulo perseguia a igreja. E ali a gente consegue ver o coração de Jesus e o propósito de Jesus. Quando a gente mexe com a igreja, a gente mexe diretamente com o coração dele. Aqui Jesus está falando para Saulo, você não está simplesmente perseguindo pessoas, cristãos. Não, essas pessoas, elas têm um noivo, elas têm um pai, elas têm alguém que cuida delas. Então, quando você persegue essas pessoas, você me persegue também. Então, cuidado. E para mim, o que é revelado aqui? Qual é o propósito real do coração de Deus? Cuidar dos seus, cuidar da sua noiva. E a gente vai ver isso com a caminhada de Paulo. Quem Paulo se torna? Não é spoiler, porque todo mundo sabe a vida dele. Futuramente, quem Paulo se torna? A revelação foi tão forte que ele conseguiu entender o propósito da Bíblia, o propósito da palavra do Senhor, o propósito de Cristo, o propósito de nós como igreja. Então, assim, quando a gente tem toda a informação, mas a gente se recusa a perguntar para o autor, se recusa a perguntar para o Criador o que ele quer com tudo aquilo, o que ele quer de nós, o que ele quer revelar para nós, não adianta nada toda a informação que a gente acumulou. Porque vai ser a ferramenta certa, sem propósito algum, porque você não vai estar sabendo o que você está construindo. Você não vai ter ideia, não vai ter a clareza do que precisa ser construído. Então, a informação, ela precisa andar com a revelação. O cristão convencido se contenta com o que ele ouviu falar. E o cristão convertido é aquele que teve um verdadeiro encontro, que gerou essa transformação nele. Amém? Então, a informação não salvou Paulo. O que salvou ele foi realmente a revelação que ele teve no encontro face a face com Deus. O que nos leva ao segundo ponto. Amém? Paulo teve a revelação dele. Glória a Deus. Só que revelação não é emoção. A gente usa muito o termo primeiro amor no âmbito cristão, né? A gente canta louvores. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero... Alguém conhece? Amém. Que ninguém cantou comigo, gente. Eu falei, meu Deus, só eu conheço essa música. A gente canta muito isso e a gente romantiza tanto esse primeiro amor, eu quero voltar, mas a verdade é que a gente nunca tinha que ter saído desse lugar. Se a gente todos os dias acordasse, porque eu sei, a nossa natureza é pecaminosa, então a gente sai do primeiro amor, a gente é movido por emoções. Gente, eu sei. Isso é uma luta constante minha. Só que se todo dia eu acordar e eu decidir que eu vou voltar para o primeiro amor hoje, eu consigo voltar hoje, porque o primeiro amor é Cristo, Ele está sempre lá de braços abertos para me receber nesse lugar. Mas eu preciso todo dia acordar e querer voltar para esse primeiro amor. Eu preciso todo dia acordar e querer voltar para esse primeiro amor. E não, isso não pode ser apenas um momento de emoção na época que eu tive o primeiro encontro com Cristo. As nossas experiências com Cristo não podem ser uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás e foi o ápice, foi, meu Deus, foi a minha melhor experiência com Cristo. Não, elas precisam ser renovadas a cada dia. Uma vez uma moça me mandou no meu Instagram assim, Jay, conta pra nós qual foi a maior experiência de Deus na sua vida e tal. E eu falei, foi hoje de manhã, quando ele estava ali falando comigo no meu devocional. Não, mas eu quero saber a maior... Não, o que passou, amém. Hoje, o que ele me revelou hoje é o que eu preciso saber hoje. Essa é a minha maior experiência agora. E às vezes a gente vive de testemunhos passados, de experiências passadas. A gente cria um apego emocional com uma luta que a gente venceu há 10 anos atrás. Foi só nessa vez que o Senhor... Nossa, porque a nossa emoção estava aflorada nessa época. E aí a gente estava orando muito, jejuando, e todos os dias a nossa emoção estava lá no auge. E a gente acha que a nossa vida com Deus vai se resumir nessa única experiência. Quando não é para ficar parado nesse momento de emoção. É para todo dia buscar estar nessa presença e falar, Senhor, eu quero voltar no primeiro amor hoje. Eu quero que a maior experiência que eu já tive com o Senhor seja hoje. Independente se seja lavando a minha louça, lavando o banheiro, arrumando a cama, fazendo comida, indo para o trabalho, pegando o carro para ir para o trabalho, pedindo Uber, eu entrar num Uber e falar com o cara e aquela ser a maior experiência que eu já tive na minha vida até hoje.
A gente tem que ter essa sede. Todo dia buscar a melhor e maior experiência que a gente já teve com o Senhor até hoje. E que a gente saia daqui com essa sede. Porque a revelação, ela não pode só ficar na emoção. A gente não pode encontrar a glória do Senhor, ela ser revelada para nós e só naquele momento ela ser tudo. A maior coisa que já aconteceu na nossa vida. E depois cair no costume, cair no esquecimento, ou então virar uma linda memória. Ai, que lindo aquele momento que o Senhor falou comigo. Porque imagina se Paulo tivesse feito isso. Nossa, um dia eu estava indo perseguir cristãos e aí o Senhor me parou. E aí ele falou comigo e eu caí, eu me estabanaquei todo, e aí eu fiquei todo capenga, xoxo, fiquei cego, e foi a maior experiência da minha vida, porque a partir dali eu virei crente, aí todo mundo, aleluia! Aí ele falou isso pra vocês, imagina, ele está contando esse testemunho pra gente. Aí depois você vai falar, e aí? Meu Deus, aconteceu tudo isso, que impactante, né? Nossa, aconteceu tudo isso, Paulo, e aí? Ah não, aí foi só isso mesmo, gente, foi maravilhoso aquele dia. Depois eu só voltei a viver minha vida normal. Ué, eu ia falar, meu filho, se eu tivesse tido essa experiência, eu ia querer ter essa experiência novamente todos os dias. Só que eu sou uma hipócrita. Porque eu ia falar isso para Paulo, mas eu procuro isso. Eu procuro ter essa experiência, a melhor experiência com Cristo todos os dias. Não. Muitas das vezes a gente não faz isso. E a gente permite que a revelação da glória do Senhor seja pautada nas nossas emoções. E a gente deixa as emoções se esfriarem e a gente sai desse lugar do primeiro amor. Bem, chorar na presença de Deus não vai fazer a gente ter uma transformação duradoura, não vai fazer a gente ter uma caminhada linda com o Senhor. Não, a gente precisa querer andar na revelação todos os dias. Não adianta a gente vir aqui hoje ou então domingo, se prostrar na presença do Senhor e chorar, e chorar, e chorar. E o que foi revelado no domingo já ser esquecido por você na segunda. Não tem como. A gente precisa pegar a revelação de quem Cristo é e colocá-la no nosso coração. E todos os dias ter sede de querer saber mais. Amém, o Senhor me revelou algo hoje. Amanhã eu já quero saber mais, o que mais pode ser revelado. E depois de amanhã, o que mais pode ser revelado, até o fim da minha vida. E enquanto eu estou sendo revelada por Ele, eu vou revelando mais dele para os outros. E esse é o propósito de Deus. E é isso que Paulo entendeu. Por isso que a vida dele foi completamente transformada. Porque ele entendeu que o propósito era justamente isso. Peraí, eu preciso ter essa revelação e eu vou buscar cada dia mais e eu vou caminhando nessa revelação e eu vou revelando para os outros. E como eu falei, quando Paulo teve esse encontro bombástico com Jesus, ele foi despedaçado ali, gente. Ele caiu, né? Como eu falei, ficou cego, ficou debilitado, ficou dependente. Porque algo precisa acontecer para que nós realmente tenhamos essa vontade de permanecer na revelação. Vira para a pessoa do seu lado mais uma vez e fale assim: a revelação começa quando o nosso eu é desmontado na presença de Deus. A revelação verdadeira é quando você vê algo e não consegue mais ignorar e nem fingir que não viu aquilo. Não tem como você receber a revelação verdadeira de Cristo e continuar vivendo a vida da mesma maneira e fingir que você não recebeu e não viveu aquilo, como se nunca tivesse acontecido. A revelação verdadeira de Cristo, ela perdura e a gente tem que se permitir ser desmontado de tudo que a gente acha que sabe. E o mais importante é que ela nos redireciona para o que realmente importa. Eu quero que vocês abram agora em 1 Coríntios 10, 33. A gente leu aqui 1 Coríntios 11, versículo 1. O 10, 33 é literalmente o versículo antes dele, gente. Então, é só, não precisa nem mudar muito a página. Só olhar para cima. Antes de Paulo falar, sejam meus imitadores porque eu fui de Cristo, olha o que ele fala. Assim como em tudo
eu também procuro agradar a todos, pois eu não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse homem que escreveu isso é o mesmo homem que antes perseguia, julgava e condenava a todos a partir de toda a informação que ele tinha. Esse é o mesmo homem. Agora ele fala assim, ó, eu não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. A vida de Paulo foi tão redirecionada que agora ele vive para salvar esse povo que ele condenava e julgava e perseguia. Então a revelação verdadeira, ela pega a gente e ela faz assim, ó, 180, e ela redireciona para o que realmente importa. Então não tem como você permanecer perdido quando você todos os dias busca essa revelação. Depois que você recebe a revelação de Cristo, ela te redireciona para o que realmente importa. Ela nos coloca. Eu quero que vocês anotem essa frase, ou então fala em voz alta, repete comigo, na verdade, para vocês lembrarem. Olha essa frase. A informação nos coloca no centro. A revelação nos tira de lá. Então, o que a gente entende com isso? A informação é completamente egoísta. A informação é sobre o que eu sei, sobre a minha opinião, sobre tudo que eu acumulei para poder passar para os outros. A revelação é aquilo que me diz, não é nada sobre mim. Tudo que me foi revelado, tudo que eu sei, tudo que me foi dado, não é para acabar em mim, não é sobre mim, não é para eu ser o melhor cristão, não é para mim, é para um povo que precisa ouvir sobre tudo isso para receber essa revelação também. Não acaba em mim. Então a informação ela é egoísta, porque ela acaba na gente. Eu recebi essa informação igual ali o celular. A gente vai olhando, nossa, recebi tantas informações incríveis hoje no dia, não tirei tempo para digerir nenhuma delas, não anotei, não preparei uma palavra, não estudei, não me aprofundei. É só para mim. Eu tô aqui me acumulando, tô ficando cheio de informação. A informação é egoísta. A revelação não. A revelação me mostra que não começa em mim, nem acaba em mim, porque não é sobre mim. É sobre um povo que eu preciso. Gente, vocês têm noção que o cara perseguia esse povo? E agora ele está falando assim, eu tô aqui. Eu vivo a minha vida para que esse povo seja salvo. Essa é a grandiosidade da revelação. É como ela nos desmonta. É assim que ela nos desmonta. Nos redireciona para o que realmente importa. A revelação, ela mata o nosso egoísmo. Paulo não mudou porque ele simplesmente sentiu algo. Ele mudou porque algo foi revelado para ele. E esse algo era uma coisa muito impossível de ignorar. Então que a gente tenha essa sede de buscar esse algo para ser revelado a nós todos os dias. Que a gente não consiga mais ignorar aquilo que o Senhor está gritando para que a gente possa ouvir. Porque quantos cristãos distraídos nós temos hoje em dia? Enquanto Cristo quer gritar, nos mostrar o nosso propósito e nos direcionar para o que realmente importa, a gente quer opinar com as nossas informações e com o que a gente sabe, com a nossa teologia, porque... Gente... Que Cristo não encontre em nós corações distraídos do que realmente importa. Porque Ele quer se revelar cada dia mais e mais. Enfim, ok, eu já tenho a informação, tenho a revelação. Mas qual é a chave final, a chave principal para tudo isso? Que fez Paulo se tornar realmente esse molde de cristão? A permanência. Porque não adianta você receber um segredo, ter esse segredo grandioso revelado a ti, e você não permanecer nele. Ele vai servir para o quê? A permanência é o que fecha com chave de ouro, gente. Em Filipenses a gente vê... Eu amo Filipenses, eu estava falando com meu marido, hoje ele está servindo lá no Kids, fofo. E ele está estudando, foi bem legal, porque eu estava montando a minha palavra ontem, assim, né? Já estava montando, tipo assim, ontem eu parei para sentar, para realmente montar e tal, e hoje... Aí ontem eu estava falando assim para ele, não, porque Paulo... E aí ele falou, olha o que eu estou estudando. A gente estava estudando juntos, cada um no seu estudo. Aí ele levanta assim, eu estou estudando Filipenses. Aí eu falei, meu Deus, ai, conexão! Que eu falo assim com ele, gente, ele não liga.
E aí ele, nossa, amor, que legal. A gente começou a conversar e eu tava falando pra ele, sabe, vida, Filipenses, se todo mundo parasse no dia triste, ou então se todo mundo, todo mês, tirasse para ler e estudar Filipenses, a gente não teria mais tristeza na Terra. Porque é literalmente um livro que ensina tanto sobre alegria, sobre permanecer na alegria que o Senhor pode nos entregar, na alegria que é viver para Cristo, para o Evangelho. É um livro que nos mostra exatamente por que Paulo mudou a ótica dele, por que Paulo escolheu permanecer, porque ele entendeu que nada mais importa. E por isso que ele tem alegria, porque ele tá... A minha vida é que eu sofra, que eu morra, que eu faça o que quiser. A minha vida é para levar Cristo para o povo. Uhul, tô preso. Eu fui preso porque eu estava levando Cristo para o povo. Uhul. Será que a gente comemora assim? Meu Deus, a pior coisa do mundo aconteceu na minha vida, mas vidas foram alcançadas. Uhul. Não. Só que em Filipenses a gente vê o cara fazendo exatamente isso. Ai, as pessoas vão ser transformadas com a minha prisão. Eu estou aqui, mas tem um porquê. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero conhecer, eu quero ter essa revelação e permanecer nessa revelação que fez um homem que perseguia, que odiava, se tornar esse homem que ama e que luta por essa causa, que deixou o egoísmo de lado e começou a entender que não é sobre ele. Eu quero ter essa revelação para mim também todos os dias. Eu quero permanecer. Porque a permanência nessa revelação foi o que transformou Paulo para ele ser essa pessoa. A revelação que ele teve foi duradoura, porque ela não foi pautada naquele único encontro, naquela única experiência. Porque ela não foi pautada na emoção dele. Ela realmente foi uma revelação. Foi realmente algo que do desconhecido se tornou conhecido. De um segredo que se tornou realidade e verdade para ele. Foi uma revelação. Bem, e agora eu quero perguntar para você. Talvez você está passando por um momento, que esse momento seja a sua prisão. Mas agora é o momento de você se perguntar e entrar no seu secreto com Deus, não hoje, ou quando você voltar para casa, ou agora. Mas você perguntar, Senhor, agora eu preciso saber, essa prisão que eu estou passando na minha vida, é o momento certo para eu entender se a minha fé é real ou circunstancial. Porque a partir do momento que a gente permanece na revelação que nos foi entregue, a nossa fé não é mais circunstancial. Sabe, gente, porque às vezes a gente... como assim permanecer, né, nessa revelação? Às vezes eu tenho a sensação de que muitos de nós acreditamos, damos mais valor até na palavra do diabo do que na de Deus. A gente recebe uma palavra de morte ou uma maldição. Ai, Jesus, vou começar uma campanha hoje, porque ontem eu descobri que o capeta está atrás de mim. Então, vou começar hoje uma campanha de oração, 21 dias, jejum de Daniel. E aí a gente faz tudo. Meu Deus, porque o diabo me ameaçou. E aí você acredita no que o diabo está falando ali. E você acredita... Aí vem uma pessoa, um profeta, ou então alguém da sua família, ou então na palavra, o Senhor lança uma palavra sobre a sua vida. Aí você, será? Aí começa a caçar. Cadê os profetas da igreja? Cadê a Dani, líder da intercessão? Dani, você pode orar por mim? Porque eu recebi uma palavra de Deus, mas eu não sei realmente. Você pode confirmar? Aí vai, caça a pastora, a missionária Márcia. Missionária Márcia. Aí caça a vó Castalha. Vó Castalha, a senhora pode orar por mim? Eu já fiz muito isso na minha vida. Ô vó, a senhora pode orar por mim, por favor? Porque eu preciso entender se é Deus que está falando comigo. E Deus sempre... A senhora sempre reconhece a voz de Deus. Então, se a senhora falar que aí a gente acredita nas ameaças do inimigo de primeira. Mas quando é uma palavra lançada de Deus para a sua vida, é muita pergunta, é muita confusão. Por que será? Talvez porque você não esteja permanecendo na revelação que te foi dada. Porque você não está conhecendo a voz de Deus, porque você não permanece nessa revelação. Se Deus falou, está falado, e você tem que caminhar naquilo que Ele já falou. Quantas vezes o Senhor já revelou para você o seu ministério? Aí você fica preso numa falsa humildade que tem que procurar confirmação de todo mundo, nos céus e na terra, para saber se
Deus quer te usar mesmo nessa área. Para saber se eu tenho que... Gente, esses dias uma jovem falou assim, ai, eu amo pregar, eu amo falar da Bíblia, mas como que eu sei se Deus quer isso para mim? Meu amor, Deus quer isso de todo mundo. É isso que Ele quer para todo mundo. Se todo mundo quisesse pregar, Ele estaria, ó, meu ok para você. Ele literalmente falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, amiga. Aí ela, ai, amém, né? Ai, porque eu não quero caminhar longe do que o Senhor... Eu não quero caminhar naquilo que o Senhor não tem para mim. Eu, não, isso daí já é uma falsa humildade, amiga. Porque eu sou bem direta assim com as minhas seguidores. Elas me dão essa liberdade. Amiga, parou com essa falsa humildade. Tem coisa que a gente não tem que ficar perguntando para Deus confirmar ou não. Tem coisa que Ele já entregou para você e aí é só a sua falta de vontade, de permanência na revelação que Ele já te deu. Entendeu? Só falta você falar assim, eu vou receber a revelação e vou permanecer. Então a revelação é com Ele. E Ele quer se revelar a todos os povos. Mas a permanência é com a gente. A decisão de permanecer independente da circunstância. Porque a gente entendeu o real propósito. É com a gente. Paulo, ele entendeu o real propósito, então ele permaneceu. Porque ele conhecia aquele que havia o enviado. Ele conhecia o coração daquele que o chamou. Então ele falou, eu posso estar preso, eu posso morrer, eu não estou nem aí. Eu estou vivendo por uma causa que eu já entendi, que eu já fui revelada a mim. Então eu vou viver por isso e eu não vou me abalar. E eu vou seguir firme e contente. E eu vou permanecer nisso que foi revelado a mim. Muitas vezes a gente ama o começo, o fogo, o primeiro amor. A revelação realmente nos toca profundamente, mas ela só tem efeito para a gente cumprir a nossa missão se a gente decidir permanecer. Bem, agora para finalizar, quero que você vire uma última vez para a pessoa do seu lado e fale assim, revelação não é apenas um momento de emoção. É uma vida inteira escondida e devota a Cristo. É uma vida escondida em Cristo. É uma vida onde Cristo é tanto o centro que nada mais importa. É uma vida que... Por que é escondida, Jay? Porque o seu eu morre. Não é mais você que aparece. Você se esconde nele. Igual a gente canta, esconda-me em ti. É uma vida escondida. Para que você possa desaparecer e ele possa crescer. É uma vida inteira. Devota para a causa que não é sobre você. Devota para uma causa que não é as suas pautas, que você acha interessante ou importante. É uma vida devota àquilo que ele diz que importa. E a gente só entende isso quando a gente recebe a revelação e permanece na revelação. E o Senhor, Ele quer se revelar para nós a cada dia. Que nós não sejamos uma igreja que está distraída, mas que a gente ache graça naquilo que o Senhor acha graça. Domingo eu falei aqui sobre, um dos pontos que eu falei foi sobre a gente pedir para Deus para ter um coração como o dele, para que a gente ame tudo que Ele ama. E essa deve ser a nossa oração, que a gente... Peça para Ele, Senhor, se revele a mim todos os dias para que eu possa permanecer no que realmente importa. Aleluia. Eu quero te pedir para levantar agora. A gente vai finalizar, fazer uma oração. O grupo de louvor pode vir louvar, deixa Deus usá-los. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir para que você já levante, já orando, agradecendo, entregando, pedindo uma revelação nova. Se você não sabe o que falar, o que orar, só fala, Senhor, se revele a mim, se revele a mim, se revele a mim. Vai repetindo isso, vai falando, Senhor, eu quero uma nova revelação de quem Tu és. Senhor, por que eu não tenho permanecido no que o Senhor já me revelou? Por que eu estou fugindo? O que falta para eu permanecer, Senhor? O que falta para eu ser redirecionado, Senhor? O que falta para eu literalmente entender o que importa, o que o Seu coração quer, o que o Seu coração procura? O que falta, meu Deus, para eu entender aquilo que o Senhor quer falar para mim? Senhor, toda distração eu declaro, em nome de Jesus, Senhor, que
Não aprisionem os teus filhos, não aprisione ninguém que está aqui. Que os teus filhos não sejam distraídos e desmotivados com as mentiras do inimigo. Que eles não sejam distraídos e desmotivados com tantas informações que são colocadas no mundo como relevantes. Que a gente possa entender que tudo é irrelevante na sua presença, Senhor. Que nada importa se o Senhor for o centro de tudo. Que nós possamos ter um encontro, uma revelação tão grande que nós somos sacudidos para mudar de rota, para mudar o nosso direcionamento e entender que não é sobre nós. Não é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre Ti. Aleluia. Amém. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Aleluia. Agora chegou o momento mais importante da noite, que é o momento da sua entrega, o momento de você entregar, na verdade, o seu coração primeiro. A gente tem 2 momentos de entrega no culto e é o momento de você entregar aquilo que o Senhor dos céus e da terra tanto almeja. O Senhor que criou cada coisinha, grande ou mínima do mundo, escolhe e deseja o teu coração. E às vezes eu não sei, tem alguém aqui nessa noite que ama, que está querendo permanecer, já foi revelada a glória de Deus para essa pessoa e ela quer permanecer nessa glória, ela quer permanecer e caminhar e quer ter a vida transformada e mudar a direção assim como Paulo foi, mas nunca declarou isso com a sua boca. E eu quero te convidar hoje para você dar esse passo de coragem, assim como o Senhor todos os dias te escolhe, não se envergonha de ti. Quero te convidar para dar esse passo de coragem e vir ao encontro dele, voltar aos braços do teu Pai. Toma essa decisão essa noite de escolher estar nos braços do teu Pai. Senhor Jesus, eu declaro, meu Deus, que corações sejam libertos nessa noite. Senhor, qualquer coisa que esteja aprisionando os teus filhos, que esteja aprisionando as mentes, que o Senhor possa vir agora com a tua revelação e se revelar a cada um deles. Senhor, nós clamamos para que a sua revelação venha transformar a mente de cada um deles agora, Senhor. Que eles possam entender que estar contigo não é se prender a uma religião, mas sim entrar num relacionamento profundo, verdadeiro e duradouro. Toma esse passo de fé agora. Deus quer construir uma nova história com você, mas você precisa querer. Se você também está nos assistindo online e você quer aceitar o Senhor Jesus, você nunca declarou isso publicamente, tome esse passo de fé também. Digita aí pra gente saber que você está aceitando a Cristo. Nós queremos orar por você. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, por essa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor se fez presente em nosso meio. Nós te agradecemos porque
Eu sou apenas um instrumento, Senhor. O Senhor vai fazer a gente desaparecer aqui, Senhor. E que a Tua palavra, que o Teu amor possa aparecer através de nós cada dia mais, Jesus. Que a Tua glória seja tão reveladora, Senhor. Que a gente possa mudar o nosso pensamento e entender que o Senhor tem que ser o centro de tudo. Que a gente possa entender que não é sobre nós, mas sobre Ti, Jesus. Que a gente possa estar escondido, literalmente escondido, para que o Senhor apareça. Mais de Ti, mais de Ti. Que a gente possa olhar para Jesus e que Jesus possa ser revelado em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. Boa noite a todos. Que momento glorioso, né? É interessante que quando nós nos colocamos, como a Jace colocou aqui, como um atalaia, um mensageiro da verdade, como a pessoa se agiganta perante esse púlpito, né? Deus abençoe, Deus fortaleça cada dia, que possa enriquecê-la de sabedoria. Meus irmãos, a Jay falou sobre 2 entregas. A primeira é o seu coração, é o mais importante. Sem o seu coração, Deus não vai ser participante em nada na sua vida. A segunda é que todo culto precisa ter um sacrifício. Sem sacrifício não é culto. Isso a Bíblia já nos revela isso. Sobre essa revelação que até foi pregada aqui nessa noite. E eu queria, rapidinho, somente, ainda em Paulo, entregar um segredinho para vocês. Então, não precisam abrir não. Está lá em 2 Coríntios. Olha como é interessante esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 9, diz assim, ó, no verso 5. Olha como a palavra, ela precisa ter uma revelação, tá? Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não com avareza. Fica um pouquinho difícil para entender, não fica? Nesse contexto mais tritariano, né? Como diz o original da palavra. Mas eu vou ler numa outra versão, que daí vai esclarecer bem fácil para vocês, que é a nova versão, leitura de hoje, que diz assim, ó. Por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, Paulo dizendo, porque nós temos que entender que nesse contexto aqui, a igreja de Coríntios sofria alguns ataques que até os dias de hoje ainda sofremos por meio de um espírito demoníaco dentro da igreja, de achar que dar dinheiro na igreja, que não é dar dinheiro, mas é ofertar, porque ninguém é obrigado a dar, é simplesmente um momento de oferta, você faz se quiser, se o seu coração estiver perene e leve a fazer isso, tá? E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta, e todos ficarão sabendo que vocês deram oferta porque quiseram e não porque foram obrigados. Você viu que aqui na leitura de hoje fica bem mais esclarecido? Daí ele deixa um segredo, que é esse segredo aqui que eu queria revelar para vocês. Ó, primeira coisa, ninguém aqui é obrigado a ofertar. Só que é o seguinte, aí vem a segunda parte, o verso 6, que depois vocês podem ler em casa.
lembre-se disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Agora vem o principal. Cada um dê a sua oferta conforme propôs no seu coração. Por quê? Irmãos, quem é o dono desta obra não é obra humana. Não é o pastor Jairo pelo seu intelecto. Não, essa obra aqui é de Deus. E se você não for o supridor dessa obra, Deus levantará outros que serão o supridor. Mas você tem o poder e a decisão, que essa é uma decisão inteligente. Eu falo, irmão, por experiência própria. Eu sou crente assembleiano desde que me conheço. E eu vim de uma linhagem lá atrás, que falava assim: Deus não precisa do seu dinheiro. Eu aprendi a ofertar na AD Alfa. Sabe qual que era a minha oferta? A melhor nota e às vezes a mais amassada, que talvez nem um mendigo queria. Você imagina isso dar para Deus, irmão? Porque uma vez que eu dou pela obra do Senhor, eu estou dando para Deus. Daí que eu aprendi, irmão, que quanto mais eu coloco no altar, mais eu faço sacrifício ao meu Deus, Ele vai me recompensar, irmão. Irmão, a minha vida deu um 360, deu um 540, sei lá, um 980. Irmão, se transformou. Não por um agente mercantil, não é isso não. Oferta não é um agente mercantil que você coloca aqui no balcão e o dono do balcão vai te dar algo em troca, não. É entender que quando você coloca em um solo que é fértil, você vai colher. E não há aquele que plante uma semente, que às vezes é desse tamanho, e colha uma semente desse tamanho. Você sabe o que você planta, mas nunca você terá ideia do que você vai colher. Uma vez eu conversando, eu frequento às vezes muito o agronegócio, e eu conversando com alguns lavradores, ele falou assim: você sabia que o agricultor, é daí que eu entendi a Bíblia, você sabia que o agricultor é o homem que mais tem fé na terra? Ele falando para mim. Eu falei: mas por quê? Sabe por quê? Porque o agricultor, ele sempre planta o futuro. Ele nunca planta o presente. Ele não sabe o que vai acontecer hoje, mas ele planta tendo a consciência de que lá na frente ele vai colher. Então, irmão, se você quer colher, se você já plantou, se você já está colhendo e você pretende colher mais, entregue ao Senhor o seu melhor. E aí entra o lembrete: quanto mais você planta, mais você vai colher. Que Deus possa te recompensar, que os irmãos, os diáconos já podem vir aqui na frente. Você que vai entregar a sua oferta conforme você propôs no seu coração. Você que vai ofertar através do Pix, através do cartão. Até você que está nos assistindo, você também é participante desta obra. Você tem o Pix aí, na telinha aí, que se você quiser participar e quer ser abençoado, essa bênção também se estende a você que nos assiste. E venha com alegria, irmão, contribua com alegria, enquanto o louvor estará louvando ao Senhor. Aos dizimistas, os pastores estarão aqui recebendo o seu dízimo e orando por você em nome do Senhor Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia lhe oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés.
Amém. Glória a Deus. Estenda a vossa mão para cá. Eu queria que você repetisse comigo assim, ó. A decisão de plantar foi minha, mas a provisão da colheita será do céu. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Deus, nós apresentamos agora todos os nossos irmãos que ofertaram nesta obra, papai. Abençoa a todos em nome do Senhor Jesus, papai. Derrama da tua graça que eles possam viver o sobrenatural do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Poder recolher, nossos diáconos estarão recolhendo em nome do Senhor. Glória a Deus, depois de um culto magnífico como esse, nós já estaremos de volta para os nossos lares. Deus abençoe, que estamos no meio da semana, ainda Deus tem surpresa e tem bênção para você nessa semana, ainda coisas extraordinárias podem acontecer e vão acontecer na sua vida, porque para Deus basta um de repente, basta uma revelação, como foi pregado aqui. Pode acontecer tudo o que você esperava para o ano passado, já pode acontecer agora em fevereiro, né? Quem crê que em fevereiro já pode acontecer? Até porque em janeiro nós aqui estivemos na campanha orando pelo mês de fevereiro. Chegou o mês de fevereiro, é o mês de você colher em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você estendesse a sua mão. Senhor, nós damos graças ao Senhor por esta noite poderosa e maravilhosa, Pai. Senhor, que a Tua graça e o Teu poder, meu Deus, possa habitar em nossas vidas e que ainda essa semana possamos, meu Deus, contemplar e viver o extraordinário, o sobrenatural do Senhor, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo toda a Tua igreja, Senhor. E, meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor vá com cada um para os seus lares, dando uma semana de vitórias, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso Deus eterno Pai e as lindas e doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja. E todos digam: Deus abençoe. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste